Vimos na aula passada toda a importância do processo e da identificação dos procedimentos. E agora? Agora vamos analisar de uma forma mais específica as fases processuais do procedimento comum. E é muito importante você, como advogado, identificar na sua prática jurídica cada uma dessas fases que ocorrem dentro do processo padrão, dentro do procedimento comum. Essas fases, elas podem se caracterizar por etapas marcantes dentro do processo e cada uma, lógico, merece uma atenção especial por parte do profissional do direito. Sobre cada uma delas na sequência, eu vou apresentar aquilo que mais impressiona o juiz no dia a dia, na prática jurídica. Bom, dentro do procedimento comum, aquele procedimento padrão, é possível identificar 5 fases. A primeira fase, a fase inicial, é chamada de fase postulatória. A fase postulatória, claro, inicia-se com o protocolo da petição inicial pelo autor. Muito bem, inicia-se com a petição inicial, com o protocolo da petição inicial e todos os documentos que instruem essa inicial nos termos do artigo 312 do CPC. Com isso, com o protocolo da petição inicial, o artigo 312 do CPC determina que o processo está iniciado. Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada. Muito bem. Esse ato inicial, o protocolo da petição inicial, a petição inicial vai ser submetida à apreciação do juiz. E o juiz vai analisar ali se estão presentes ou não todos os requisitos do artigo 319, os requisitos lá que constam necessários em conter cada uma das petições iniciais. Estando presentes todos os requisitos, todos os pressupostos do artigo 319, endereçamento ao juízo, qualificação das partes, os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido, a causa de pedir remota a fatos, causa de pedir próxima ao fundamento jurídico, os pedidos, o valor da causa, se é caso ou não da audiência inaugural do 334 e também os requerimentos genéricos de provas. São todos os requisitos que devem conter aqui a petição inicial. O juiz, estando presente, recebe essa petição inicial, analisa se tem o pedido de tutela provisória ou não, para conceder ou não a tutela provisória e normalmente designa uma audiência inicial, a audiência do 334. E aí o réu será citado. O réu será citado para tomar conhecimento, integrar a lide, tomar conhecimento da demanda que foi ajuizada. Ele vai ser citado também para comparecer à audiência do 334, a audiência de conciliação. E além disso, paralelamente, ele é intimado sobre os termos da concessão da liminar. Se foi ou não concedida a liminar, ele será intimado também sobre a decisão concessiva ou negatória do pedido de tutela provisória, do pedido de liminar. Realizada a audiência do 334, não havendo o acordo, o réu ele tem a oportunidade de apresentar a sua defesa, ele tem a oportunidade de apresentar a contestação. E quando o réu apresenta a sua defesa, apresenta a sua contestação, está terminada a fase inicial do procedimento comum, a fase postulatória. A fase postulatória termina com a apresentação da petição de contestação pelo réu e de todos os seus documentos. Com isso, encerra-se a fase postulatória e passamos para uma segunda fase. Uma fase que é muito importante dentro do procedimento comum, a fase do saneamento do processo. Vamos ver também aquilo que mais impressiona o juiz de atuação do profissional do direito dentro do saneamento do processo. E o saneamento ele é dividido em 3 etapas. 3 etapas que você deve sempre visualizar na sua prática jurídica. Bom, agora o juiz vai analisar a contestação. E ele vai visualizar ali qual foi a matéria apresentada de defesa pelo réu. Agora, entre nós aqui, o primeiro ponto que o juiz analisa ao receber a peça de defesa, a contestação, é se essa contestação é tempestiva ou não. Porque se for intempestiva, o juiz vai reconhecer que o réu é revel e há uma presunção, normalmente, de veracidade sobre os fatos alegados pelo autor lá na inicial.
o processo vai caminhar com o réu revel. Agora, se o réu apresentou a sua defesa tempestivamente, não há como se declarar a revelia e, portanto, agora o juiz vai ter acesso ao conteúdo dessa defesa. A primeira coisa que o juiz analisa ao receber uma peça de defesa, a receber a contestação, é se os fatos alegados pelo autor na inicial foram ou não impugnados pelo réu na contestação. É imprescindível que o advogado do réu ele tenha a técnica de impugnar de forma específica todos os fatos alegados pelo autor na inicial. Então, o primeiro ponto a se analisar é esse. O segundo, além da impugnação aos fatos alegados pelo autor, o juiz vai analisar se o réu apresentou uma matéria preliminar, uma matéria de índole processual, que vai impedir ou dilatar o prazo para que o juiz conheça o pedido formulado pelo autor, portanto, uma matéria de defesa preliminar, ele analisa se tem isso no processo, e ele analisa também se, além da matéria preliminar processual, esse réu apresentou um fato novo, um fato impeditivo, modificativo ou extintivo em relação ao direito do autor. Se tem uma matéria preliminar processual ou se tem um fato novo, portanto, uma defesa de mérito indireta, o réu impugnou os fatos alegados pelo autor e, mais que isso, o réu apresentou fatos novos. Bom, diante dessas duas circunstâncias, preliminar processual e apresentação de fato novo pelo réu na contestação, agora cabe ao autor manifestar sobre isso. E o autor manifestará sobre isso na réplica ou impugnação à contestação. Logo, essa é a primeira etapa do saneamento, a etapa das providências preliminares. Nessa etapa das providências preliminares, o juiz tem a inicial e a contestação, e ele vai analisar se na contestação é caso ou não de apresentação da revelia do réu. Se for caso de revelia, falta da contestação ou contestação intempestiva, o processo vai prosseguir com o réu revel. É muito mais simples, porque presumem-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor na inicial. Depois disso, não sendo caso de revelia, o juiz vai analisar o conteúdo da contestação, para identificar se o réu alegou uma matéria preliminar ou se o réu alegou um fato novo. Se ele alegou uma matéria preliminar, nos termos do artigo 351 do CPC, caberá ao autor agora apresentar a réplica ou impugnação à contestação. E se esse réu apresentou um fato novo, caberá agora ao autor apresentar também réplica ou impugnação à contestação, nos termos do artigo 350 do CPC. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o autor, será ouvido no prazo de 15 dias, permitindo-lhe a produção de provas. Logo, nessas duas circunstâncias, o autor deve manifestar no prazo de 15 dias em réplica ou impugnação à contestação. Quando o autor é intimado a apresentar a réplica ou impugnação à contestação, ele tem um prazo de 15 dias para isso. Terminado e apresentado no prazo essa réplica ou impugnação à contestação, termina a etapa das providências preliminares. E agora o processo volta concluso para o juiz. E ao voltar concluso para o juiz vai para a segunda etapa, a etapa do julgamento conforme o estado do processo. Agora o processo está concluso e o juiz tem a petição inicial com seus documentos, a peça de defesa de contestação com seus documentos e tem a réplica ou impugnação à contestação com seus documentos. O juiz vai analisar que, se diante desses documentos apresentados, o processo já está maduro ou não para julgamento. Se o juiz já forma o seu convencimento, se o processo não demanda de produção de provas na fase seguinte, se o processo já está pronto para julgamento, ou porque as questões de fato já estão provadas pelos documentos, ou porque a matéria de direito não precisa de produção da prova, o juiz agora julga conforme o estado do processo, cognição exauriente. O processo está maduro para julgamento, não precisa da produção da prova nas fases probatórias. Aqui o juiz pode julgar antecipadamente, de forma total, o pedido,
analisa todos os pedidos, artigo 355, porque nenhum dos pedidos precisa de produção extra de provas. Os documentos são suficientes. Ou o juiz julga de forma antecipada, parcial, um ou alguns dos pedidos que já estão maduros, que já estão prontos. E aqui, então, estamos diante da técnica do julgamento antecipado parcial dos pedidos, artigo 356. Ou é uma questão exclusivamente de direito, ou de fato já aprovado por documentos, o juiz já formou seu convencimento, não precisa do processo seguir para a instrução. Aqui, o juiz julga conforme o estado do processo. Segunda etapa do saneamento do processo. Mas vamos lá. E se no caso concreto há necessidade de produzir provas? O processo não está pronto para julgamento. Os documentos são insuficientes. Há necessidade de se produzir outras provas em juízo. Há necessidade de ir para a fase de instrução. Aí, o juiz tem que realizar a terceira etapa do saneamento, a etapa da organização do processo ou saneamento propriamente dito. O que vai ocorrer aqui? Não é caso de julgar conforme o estado do processo. O processo não está pronto para julgamento. Portanto, vamos organizar o processo. Vamos sanear o processo, preparar esse processo para a produção da prova. E depois de produzida a prova, esse processo vai para a sentença, a fase decisória, a fase final. Aqui estamos diante do artigo 357 do CPC. O processo precisa ser instruído para produzir provas e o juiz vai organizá-lo. Para isso, uma decisão de saneamento do processo nos termos do artigo 357. O advogado que domina as técnicas de saneamento, o advogado que domina como agir estrategicamente nessa fase do processo, é um advogado que impressiona o juiz. É um advogado que tem grande chance de vencer a demanda, porque está ali, estrategicamente, fazendo os pedidos corretos, no momento correto, em relação às provas adequadas, às provas ideais para demonstrar os fatos que constituem ou desconstituem o direito do autor, dependendo se a situação jurídica desse advogado é em favor do autor ou do réu. Muito bem, aqui você tem que ter uma atenção redobrada. Aqui é importante a participação das partes nesse saneamento, onde terá como objeto. A decisão de saneamento é uma decisão complexa. Ela envolve vários aspectos do processo. Nessa decisão de saneamento, que pode ocorrer por uma decisão proferida em gabinete pelo juiz, ou pode ocorrer mediante a designação de uma audiência de saneamento do processo. Em qualquer dessas formas, o advogado deve participar de forma efetiva na produção dessa decisão de saneamento pelo juiz. Essa decisão de saneamento, nós vamos ainda identificar ela com mais detalhes no decorrer dos nossos encontros, mas, por hora, há uma necessidade aqui de trazer qual é o objeto dessa decisão. O que contém a decisão de saneamento do processo? Contém o seguinte: o juiz vai aqui analisar todas as questões processuais preliminares que foram apresentadas pelo réu na contestação. O réu não apresentou lá ilegitimidade de partes, falta de interesse de agir, uma preliminar de prescrição, todas essas matérias, de ordem processual ou até de mérito, porque a prescrição é uma matéria de ordem de mérito, Todas essas serão analisadas agora na decisão de saneamento pelo juiz. Mas além disso, o juiz vai fixar os pontos controvertidos, vai fixar quais são as questões de direito desse caso concreto. Ele vai analisar se é caso ou não de inversão do ônus da prova, e por isso que é importante o advogado do autor dominar as técnicas de inversão do ônus da prova, de fazer um requerimento nesse sentido de forma justificada, de forma específica, porque essa demanda tem uma peculiaridade no direito material que torna o autor, que tem o ônus de produzir a prova, uma prova para ele impossível ou muito difícil de ser realizada. E, contrariamente, o réu, que só tem o ônus do fato desconstitutivo, esse réu tem uma possibilidade maior de produzir essa prova do fato desconstitutivo. Então, aqui é caso de inversão do ônus da prova.
O advogado que domina como fazer esse requerimento de inversão do ônus da prova, como justificar, no caso concreto, a inversão do ônus da prova, qual momento processual ele deve requerer a inversão do ônus da prova. Quando ele domina toda essa técnica, ele certamente impressiona o magistrado. Além disso, nessa decisão de saneamento, as partes vão manifestar previamente sobre quais provas desejam produzir em juízo. E aí, claro, o advogado tem que ter a técnica também de requerer a prova ideal, de requerer aquela prova que recai sobre o ponto controvertido e que tem aptidão para demonstrar o fato. Portanto, uma prova necessária, uma prova relevante, porque recai sobre o fato controvertido. O meio de prova recai sobre o fato controvertido e esse meio de prova é adequado, é útil para provar, para demonstrar esse fato. O advogado tem que ter essa técnica aqui no saneamento também para requerer essa prova. E o juiz vai conhecer esse pedido, se essa prova será admitida ou não admitida no processo. Se for o caso de uma prova pericial, o juiz vai nomear o perito. Se for o caso de uma prova produzida oralmente na audiência de instrução e julgamento, o juiz vai designar a audiência de instrução e julgamento e ele vai fazer tudo isso na decisão, ele vai fazer tudo isso na decisão de saneamento. E ao proferir a decisão de saneamento, ele encerra a fase do saneamento. Essa decisão pode ser objeto de agravo em determinados pontos analisados pelo juiz, como, por exemplo, o capítulo da inversão do ônus da prova ou o capítulo que acolheu ou rejeitou um pedido de exibição de documento ou coisa. Muito bem, com a prolação da decisão de saneamento, encerra-se a fase do saneamento e o processo vai para a nova fase, a fase da produção da prova. A fase do saneamento, como nós vimos, 3 etapas. A etapa da organização do processo, ela se encerra com a prolação da decisão do saneamento, que encerra a fase do saneamento. E agora passamos para a fase da produção das provas. A produção da prova, ela se inicia com a decisão do saneamento e as partes serão intimadas em até 15 dias para apresentar o rol das testemunhas, os quesitos, caso o juiz apresente, o juiz admite uma prova pericial e aí as partes terão que apresentar os quesitos e indicar o assistente técnico nesse prazo de até 15 dias e as partes sairão intimadas, claro, da audiência de instrução e julgamento nos termos do artigo 358 do CPC. Então, a fase da produção da prova inicia-se com a decisão de saneamento e encerra-se com as apresentações pelas partes das alegações finais. As alegações finais é um momento chave do processo também, porque é nas alegações finais a oportunidade em que o advogado terá para manifestar sobre todas as provas que foram produzidas no processo. E na prática? Na prática, muitas vezes, os advogados abrem mão das alegações finais. Os advogados apresentam as alegações finais remissivas. Acabou a audiência, acabou a instrução, um processo complexo, um processo com várias produções de provas e as partes abrem mão das alegações finais. Você quer impressionar um juiz? Apresente umas alegações finais tecnicamente adequadas. Umas alegações finais onde você vai de fato, mostrar para o juiz, manifestar sobre todas as provas produzidas no processo. Você, como advogado, vai nas suas alegações finais enaltecer aquelas provas que foram produzidas e que beneficiam a tese do seu cliente e você vai impugnar de forma técnica as provas produzidas pelo seu adversário ou as provas que demonstram os fatos alegados pelo seu adversário. É aqui, nas alegações finais, que você deve tecnicamente agir de forma a manifestar sobre todas as provas produzidas. Mas você vai também manifestar sobre as questões de direito que ainda não foram conhecidas pelo juiz no saneamento. Você vai impugnar as provas produzidas pelo seu adversário. Você vai aqui entrar no juízo de credibilidade de cada um dos meios de provas. Muito bem, apresentadas as alegações finais pelas partes, encerra-se a fase da produção da prova. E aí, o processo vem concluso
Para a fase seguinte, a fase decisória, a fase onde o juiz vai prolatar a sentença. E a sentença é o pronunciamento do juiz, é o juiz dizendo o direito no caso concreto. É o juiz aplicando o direito material no caso concreto, claro, quando essa sentença for uma sentença de mérito. Muito bem, e depois temos a última fase do processo, a fase recursal, onde o sucumbente tem também o direito de ter a questão reapreciada lá no tribunal pelos desembargadores que compõem a turma, a sessão, enfim, dependendo aí da organização judiciária de cada tribunal. Muito bem, essas 5 fases são imprescindíveis na sua atuação prática como advogado. E o que faremos daqui em diante? Principalmente em relação à fase postulatória, a fase do saneamento e a fase da produção da prova, nessas 3 fases do procedimento comum, eu vou mostrar para vocês tudo aquilo que impressiona um juiz. Até lá, até a nossa próxima videoaula. Grande abraço!